esta lógica da velha política, da política do conchavo, da negociação, da negociata, essa política eu tô fora. E é contra isso que eu me insurjo. Nós podemos fazer essa discussão teórica, abstrata, né? Eu brinco que é a discussão dentro do mundo da Alice no País das Maravilhas, que é um mundo de fantasia, né? Já vamos falar dele daqui a pouco. Ou nós podemos fazer essa discussão no mundo real, né? Nas condições normais de temperatura e pressão, na CNTP aí, coronel, vocês conhecem bem a expressão. Então, eu acho que primeiro a gente precisa fazer uma escolha aqui. Nós vamos debater, Bia, esse assunto em tese, vamos debater como o mundo do que deveria ser, ou nós vamos debater esse assunto no mundo do que é. Então, se a gente for debater no mundo do que deveria ser, eu vou dizer o seguinte: olha, o PL se tornou o principal partido de direita conservador do Brasil, com a vinda do presidente Bolsonaro e de todos os deputados e senadores que compõem esse grupo que veio para o partido. Nós somos a verdadeira força da direita, os verdadeiros conservadores e tudo mais. Então, maravilha, né? Como diz aquele grito de guerra lá das torcidas organizadas: uhul, é isso aí, tal, maravilha, vamos em frente. Agora, eu, como por hábito, não gosto de discutir as coisas em tese. Para mim é perda de tempo discutir as coisas dentro do país da Alice nos Países da Maravilha. Eu gosto de discutir a coisa como elas são de verdade. Bom, quais são as coisas de verdade na minha ótica? Não quer dizer que a minha ótica seja verdadeira. E tá aí a Bia, que é minha colega aqui na Câmara, para eventualmente discordar da minha ótica, até porque ela é tão deputada quanto eu e veio para o PL e tudo mais. O Valdemar fez uma aposta muito forte com a vinda do presidente Bolsonaro e de todos os bolsonaristas para o partido. Havia, inclusive, na época, uma disputa entre o PP do Ciro Nogueira, à época chefe da Casa Civil, e o PL do Valdemar, para saber quem iria filiar o Bolsonaro. Tá? Basicamente foi isso. E quem filiasse o Bolsonaro teria que abrir mão, por outro lado, de outra coisa. Qual foi o acordo na época? Olha, o Bolsonaro vai para o PL e o PP mantém a reeleição do Arthur Lira na presidência da Câmara. Foi mais ou menos esse, estou simplificando muito o raciocínio, mas foi uma linha, porque se o Bolsonaro vai para o PP, né, ia ter uma discussão ali sobre a questão de presidência da Câmara, para o partido não ficar com a presidência da República e com a presidência da Câmara. Bom, isso não importa nesse momento. O fato é que os bolsonaristas foram para o PL, na sua maioria, alguns se dispersaram em outros partidos, mas a maioria foi para o PL. Com a força do presidente Bolsonaro, com todo o apelo dessa bancada de direita, de liberais, conservadores, o PL sai de 30 e tantos deputados federais, que era o que tinha, e passa para a maior bancada da Câmara, 99. Se eu não estou enganado, Bia me corrige, agora 100 deputados, porque o Deltan Dallagnol, como foi cassado, o deputado que assumiu, se eu não estou enganado, era do PL. Não sei se o Raul é do PL, mas acho que é. Não. O TSE entendeu que não viria para o PL, iria ficar no próprio Podemos. É uma interpretação... Então, ficamos com 99. Continuamos 99. Continuamos 99. Muito bem. Então, é inegável que o que transformou o PL no maior partido da Câmara, com certeza num dos maiores partidos em termos de Assembleia Legislativa, lá no meu estado de São Paulo, sem dúvida nenhuma. A maior bancada da Assembleia é do PL, graças ao Bolsonaro. Enfim, elegeu inúmeros senadores, elegeu Tarcísio no governo do estado, elegeu não sei mais quem, enfim. Foi a turma da direita, né? Não foi a turma do centrão. Não foi uma nova estratégia para as velhas práticas. Foi uma nova estratégia em novas práticas, né? Então, quando a gente emerge das eleições com essa bancada desse tamanho, com maior e, consequentemente, maior fundo partidário, maior tempo de televisão, maior tudo,
Qual é a consequência imediata que os nossos eleitores, as pessoas que acreditaram em nós, que votaram em nós, esperam? Que a gente continue nessa trajetória de fazer diferente, que a gente continue nessa trajetória de ser diferente. Ser diferente do quê? Da esquerda, do PT, das velhas práticas da política de cooptação, de troca de apoio, verba, cargo, emenda, por espacinho em comissão disso, comissão daquilo, secretaria disso, secretaria daquilo. Então, esta prática arraigada na política brasileira, de tomar lá da cá, a sociedade brasileira, pelo menos essa que votou em nós, no PL, não quer mais. Entre as consequências disso está o fato de que nós temos que ter candidatos a prefeito nas cidades, principais cidades do Brasil, onde quer que tenha candidatos bons do PL. Porque é uma frase que eu ouvi aí, não lembro quem foi que falou pela primeira vez, de que time que não joga não cria torcida. Quer dizer, se a gente não disputar as eleições, nós nunca vamos ser um partido a sério. Nós vamos, embora gigante, pelo mérito dos bolsonaristas, nós vamos continuar sendo, ou essa prática vai continuar sendo, análoga de partidinho de aluguel. Você tem a maior bancada, maior tempo de televisão, os maiores recordistas de voto do Brasil, e você vai e se curva a uma lógica de apoio a um candidato mal avaliado, com uma administração ruim, de um partido que é base do PT, né? Não podemos esquecer que eu estou falando de São Paulo, mas esse exemplo vai para vários outros lugares. O MDB do Nunes é base do PT. A Marta Suplicy, que o Valdemar queria colocar de vice do Ricardo Nunes, pelo PL, era senadora e prefeita do PT. Quer dizer, é uma coisa inacreditável que a gente esteja sequer cogitando esse tipo de coisa. A gente tenha, que alguém tenha a pachorra de falar isso em público, que a Marta Suplicy podia ser uma boa vice. É uma coisa inacreditável. Aí o argumento qual é? Não, a direita não ganha na capital, porque a capital deu vitória ao invés do Bolsonaro ao Lula, deu vitória ao Fernando Haddad ao invés do Tarcísio e deu vitória ao Márcio França ao invés do astronauta. E daí? E daí? Ah, mas o risco do Boulos ganhar. E daí? São Paulo já teve a Marta Suplicy prefeita, já teve o Haddad prefeito e já teve a Erundina prefeita. E São Paulo continuou sendo uma cidade pujante, com uma série de coisas. É até bom, de certa forma, você testar esses pseudo-lendas para mostrar que o cara é um imbecil e que não vai fazer nada, vai fazer um monte de cagada na cidade e nunca mais se elege para nada. Que foi o caso da Marta, da Erundina e do Haddad. As pessoas não estão observando que o test drive de ser prefeito de São Paulo foi para esses três políticos a sua cova. O Fernando Haddad tomou um baita de um couro agora para governador de São Paulo. A Erundina, depois de ser prefeita, sempre teve votações péssimas. E a Marta Suplicy não se elege nem para síndica de prédio. Ou seja, não é um big deal, não é um drama você falar, então o risco de não ser o Nunes é o Boulos ganhar. E daí? E daí? Nós não podemos continuar apoiando o partido do Centrão, porque o Centrão faz tudo que a esquerda quer. É só uma questão de preço, é só uma questão de cargo, é só uma questão de verba, é só uma questão de espaço. Então, eu acredito, e defendo isso abertamente, que esse tipo de comportamento estereotipado do Centrão, é claro que tem muita gente boa nos partidos do centro, gente inclusive que é amiga nossa, meu, da Bia e tudo, não estou generalizando as pessoas, estou dizendo um comportamento estereotipado deste grupo político que se autodenomina Centrão. O que ele é? Apoia qualquer coisa, desde que tenha a contrapartida proporcional, tem um ministério proporcional, tem uma secretaria proporcional, tenha verbas proporcionais. Desculpa, eu não quero mais esse tipo de gente mandando no Brasil nem a pau. É graças a esse tipo de comportamento que o Brasil está na merda que está. De ver que em todos os lugares onde esse pessoal aparelha, o troço afunda. Porque em vez de você ter a melhor saúde, você tem a saúde que o grupo que domina a saúde permite que tenha. Porque tem que atender os seus patrocinadores, os seus apoiadores, não sei o quê. Em vez de você ter a melhor educação, você tem a educação que o grupo permite que tenha. Porque, em primeiro lugar, vem
o payback aí dessas negociações. E assim vai, é lixo, é caçamba, é asfalto, é iluminação, é máfia de creche. Ou seja, não tem cabimento um grupo político da nossa envergadura se curvar a eleição ou apoio a um prefeito mal avaliado, com mau histórico, cheio de pepino para explicar. Ah, não quer apoiar o Ricardo Salles é muito radical, não negocia, é muito duro, perfeitamente. Escolhe outro candidato da nossa esfera bolsonarista, não para ser vice do Nunes, isso é balela. Coloca um candidato nosso para ser candidato a prefeito, com o risco de perder, faz parte do jogo perder, gente. Agora, não pode você adotar uma postura de aceita qualquer porcaria só para não correr o risco de perder, porque esta é uma diferença dos políticos profissionais que vivem da política para os políticos que têm inspiração, que têm valores, que vivem para a política. O sujeito que vive da política, ele não pode correr o risco de estar fora do game, porque ele vive daquilo. Se ele não tiver, de alguma forma, uma secretaria, um ministério, uma ligação qualquer com com o governo de ocasião, seja de prefeitura, de governo de estado ou federal, ele está morto. Nós não. Nós não precisamos de máquina para ser eleito. Ao contrário, quando quiseram, tinha uma regra lá de distribuir os diretórios municipais para o deputado mais votado da cidade. Eu tive mais dos 645 municípios em São Paulo, do estado, eu tive acho que mais de 200 em que eu fui o mais votado do partido. Aí o pessoal, para me pressionar, para me chantagear, dizendo, né, tira os diretórios do Salles. Eu não tô nem aí para os diretórios, eu tô pouco me ferrando para diretório. Eu não tive um diretório me ajudando, não tive um vereador e um prefeito. Na verdade, tive um prefeito, que é meu amigo. Não era porque era prefeito, era porque é meu amigo, é diferente. Então, esta lógica da velha política, da política do conchavo, da negociação, da negociata, essa política eu tô fora. E é contra isso que eu me insurjo. Hoje esse post meu que eu vi vocês comentando na hora que eu entrei, eu estava ainda no bastidor, é exatamente isso. A Bia falou, não, com o PT e com o PSOL, nem pensar. Uma parte do nosso partido já está no governo do PT, já tem um monte de cargo lá. Negocia de igual para igual com o PT no governo federal. Nós estamos enganando quem? Nós podemos fazer a conversa no campo da Alice dos Países Maravilhas ou podemos fazer a conversa de verdade. Está cheio de deputado do nosso partido, que já tem cargo, espaço, verba, emenda, como se fosse base do governo. Aliás, são base do governo. Pega a votação dos temas de interesse do governo do Lula, você vai ver vários deputados do PL votando lá sistematicamente a favor do governo do PT. E vem me dizer que o PL ainda não, inadmissível que se alie ao PT. Já está aliado. Uma parte do PL já está aliado com o PT. Olha as votações na Câmara dos Deputados que vocês vão entender. Não preciso nem citar quais são os nomes. Pega a votação, que é fácil. De segunda a sexta, às 20 horas, horário de Brasília.